Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí gente, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 22ª aula dessa maratona de estudos. E aí pessoal, o que vocês acharam da nossa primeira avaliação online? Então, tenho analisado todas as avaliações, tenho visto os resultados, não precisam ficarem preocupados em relação às notas. Foi apenas uma avaliação, um teste, para que nós pudéssemos entender como funciona ou como funcionaria se for necessário avaliá-los. Então, se for necessário avaliá-los online, nós já temos assim uma noção de como vai funcionar. E também nós queríamos saber como vocês estão em relação ao aprendizado que tem sido transmitido ou acolhido de nós para vocês ou vice-versa em relação a essas aulas online. Então, em nossa 22ª aula, eu quero iniciar essa aula parabenizando a todos os colegas de profissão, professores, pois estamos prestes a comemorar o Dia dos Professores. Então, essa semana, esse mês, é o mês que se comemora o Dia dos Professores. Então, um abraço a todos os colegas de trabalho, que Deus ilumine o caminho de vocês. Ser professor é mais que uma profissão, ser professor é uma missão. Então, pessoal, em nossa 22ª aula, nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 6º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre a forma mista de número fracionário. Encontra-se na página 157 do livro didático de vocês. Então, aí, o objetivo dessa aula é reconhecer que os números racionais podem ser expressos na forma de fração e decimal, estabelecendo relações entre essas representações. Nessa aula de hoje, nós iremos ver duas habilidades distintas, ou seja, nós iremos ver que uma fração pode ser representada por um número decimal e que há frações que já são chamadas de frações decimais. Iremos ver também a forma mista de uma fração. E aí, vamos juntos estudar nossa 22ª aula de matemática? Então, gente, para iniciar a nossa 22ª aula de matemática, nós vamos entender o seguinte. Algumas frações podem facilmente ser escritas como números decimais, pois ambas as representações têm o mesmo nome. Vejam os exemplos. Então, nesses exemplos aqui, nós vamos identificar e entender a facilidade dessa representação somente pela leitura da fração. Então, a fração que nós temos aqui inicialmente, ela é lida como 9 décimo. 9 como numerador, 10 como denominador. Então, é 9 décimo. E o decimal que representa essa fração também é lido da mesma forma que lemos a fração. Ele é 0,9 décimo. Então, gente, é muito fácil a gente entender qual é o decimal que representa uma fração que seja fração decimal. Aí nós temos aqui uma segunda fração, 37 centésimo. 37 é o numerador, 100 é o denominador, e o decimal que a representa é lido da mesma forma, 37 centésimo. Aí nós temos também 23 milésimo. Essa é a leitura dessa fração. O decimal que a representa é lido da mesma forma, 23 milésimo, 0,023 ou 23 milésimo. Então, pessoal, todas as vezes que estivermos trabalhando com frações, já ditas frações decimais, e quais são as frações decimais? São aquelas frações que no denominador nós temos múltiplos de 10. 10, 100, 1000. Então, essas são as frações fáceis de identificarmos os decimais que as representam. Então, mas aí preste atenção, nós estávamos trabalhando apenas com frações que tinham os denominadores de múltiplos de 10, as ditas frações decimais. Ele quer saber o seguinte: como será que eu posso transformar uma fração não decimal, por exemplo, 2/5, em fração decimal e também em número decimal? Então, ele quer saber o seguinte: tendo uma fração dita não decimal, ou seja, denominador não múltiplo de 10, e como nós podemos fazer para representar ela em forma de fração decimal e depois em forma de número decimal também? E aí, vamos ver de que forma nós podemos fazer essas transformações?
Então, pessoal, olha, primeiro nós vamos trabalhar com a fração 5/4. Ele diz assim, que todo número racional, ou seja, toda fração, tem além de uma representação fracionária, uma escrita decimal. Essa escrita pode ser obtida aplicando o conceito de equivalência de fração. Por exemplo, qual a forma decimal da fração 5/4? Pessoal, então, nós já vimos a classe de equivalência de uma fração nas aulas anteriores. Nós já vimos quando duas ou mais frações são consideradas equivalentes entre si. Então é justamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar a fração 5/4, escrever uma fração equivalente a ela e que seja representada ou que represente ela em forma de fração decimal. Depois nós vamos usar aquela fração para escrever o decimal que as representa. Então, nós tendo a fração 5/4, eu peguei a fração 5/4, multipliquei o numerador 5 por 5, achei 25. Multipliquei o denominador 4 por 5, achei 20. Aí, continuei com a multiplicação. Multipliquei o numerador 25 por 5, achei 125. Multipliquei o denominador 20 por 5, achei 100. Portanto, eu já achei a fração que eu queria. Eu estou dizendo que a fração 5/4 ela pode ser representada pela fração decimal 125 centésimos. Então, a partir do momento que eu acho a fração decimal que representa a fração não decimal, automaticamente, pela leitura, eu já identifico o número decimal que representa essa fração. Então, 125 centésimo, ele pode ser representado pelo número decimal 1 inteiro e 25 centésimos, que também pode ser lido 125 centésimos, não há problema. Então, pessoal, é muito fácil a gente tanto transformar uma fração não decimal em uma fração decimal, quanto achar o número decimal que pode lhes representar. Então, portanto, se você queria saber qual é o número decimal que representa a fração 5/4, que é uma fração não decimal, é 1 inteiro e 25 centésimos. Então, nós temos aqui também um outro critério de encontrar esse número decimal que representa essa fração. É dividir. Lembre que toda fração representa uma divisão entre numerador e denominador. Então, a fração 5/4 indica que o 5 está sendo dividido por 4. Quando eu divido 5 por 4, eu tenho 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, o próprio 4, para chegar a 5, 1. Aí eu baixo um zero e fica 10. Baixei o zero e botei uma vírgula no quociente. Então fica 10 dividido por 4, dá 2. 2 vezes 4 é 8, para chegar a 10, 2. Aí baixei um outro zero e fiquei com 20. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para chegar a 20, nada. A divisão foi exata, terminou a divisão. O quociente representa o resultado dessa divisão. 1 inteiro e 25 centésimos. Ou 125 centésimos. Então, de duas formas, nós encontramos o decimal que pode representar a fração não decimal 5/4. O que nós fizemos aqui? Aqui, nós tínhamos uma fração 5/4, não decimal. Através da sua classe de equivalência, vocês sabem, multiplicar numerador e denominador de uma fração por um mesmo número, encontramos frações equivalentes a ela. E aí, através da classe de equivalência dessa fração, nós achamos a fração centesimal, ou a fração decimal, né, que lhes representa, 125 centésimos, e automaticamente achamos o número decimal que as representa, 125 centésimos. E pelo processo de dividir numerador por denominador, achamos o mesmo número decimal. Então usamos aqui duas habilidades distintas, mas que chegamos aos mesmos resultados almejados. Então, tem várias habilidades de nós trabalharmos com a forma mista de uma fração. Então, nesse caso, nós estamos querendo trabalhar com o seguinte. Olha o probleminha. Hoje, meu pai colheu 3 abacaxis. Descasquei os 3 abacaxis e cortei cada um em 3 partes iguais. Primeiro, vamos entender. 3 abacaxis iguais, de mesmo tamanho, foram descascados, cortados e divididos em partes iguais. Comi uma parte de um dos abacaxis. Quanto restou dos abacaxis? Então, gente, é assim. Nós temos 3 inteiros de mesmo tamanho, divididos em partes iguais, recortados em partes iguais, e que dessas partes, uma foi retirada e consumida. As demais sobrou. Ele quer saber quantas sobrou. Então, é assim. Vamos representar em forma de fração, em forma de desenho, para que nós podemos entender como funciona
a fração mista. Primeiro vamos entender, estamos falando de mais de um inteiro, mas são inteiros iguais, divididos em partes iguais, que é justamente isso que a forma mista aborda. Então nós dividimos ou representamos em formas de desenho, figura. Então aqui o primeiro inteiro, vamos representar o primeiro abacaxi, dividido em 3 partes iguais. Nenhuma dessas partes foram consumidas. A segunda abacaxi, do mesmo tamanho da anterior, também dividida em mesma quantidade que a anterior, não consumida nenhuma das partes. A terceira abacaxi, do mesmo tamanho das anteriores, dividida em mesmas partes que as anteriores, agora consumida uma, restou apenas 2. Portanto, é assim, nós podemos saber a quantidade de partes que sobrou já? Sim. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobraram 8 partes dos 3 abacaxis que foram divididos em partes iguais e consumido uma. Mas aí nós queremos fazer a representação sob forma de fração. Primeiro vamos entender. A fração que representa esse abacaxi é 3/3 ou 1 inteiro. A fração que representa esse abacaxi, 3/3 ou 1 inteiro. Por que 3/3? 3 como denominador indica a quantidade de partes que ele foi dividido. 3 como numerador indica que não retiramos nenhuma dessas partes. Depois nós temos que a fração que representa o terceiro abacaxi é 2/3. 3 como denominador para indicar que também foi dividido em 3 partes iguais. 2 como numerador para indicar que sobraram 2. Uma das 3 foi consumida. Então, pessoal, aqui está as representações, tanto em desenho quanto em frações. Só que nós queremos fazer uma soma dessas frações. Já trabalhamos com adição e subtração de frações. Vamos ver mais um pouco. Então, aí nós temos 3/3 que representam o primeiro inteiro, somado com 3/3 que representam o segundo, somado com 2/3 que representam o terceiro. Vocês sabem que na adição de fração, se os denominadores forem iguais, conserva-se o denominador e soma os numeradores. Portanto, conservei o 3 e somei 3 mais 3, 6 mais 2, 8. A fração que representa o que sobrou é 8/3. Preste atenção que 8/3 é uma fração imprópria, pois o numerador é maior que o denominador e não são múltiplos entre si. Ou seja, se eu dividir 8 por 3, a divisão não dá exata. Essa foi a primeira representação em forma de fração que nós encontramos para o problema. Vamos encontrar agora em forma de fração mista. Então, vamos entender que uma fração imprópria pode ser representada sob forma de fração mista. Então, para nós transformarmos essa fração imprópria em uma fração mista, eu vou usar um dos critérios que nós podemos usar. Nós temos vários critérios. Esse critério consiste em decompor a fração imprópria. A fração 8/3 pode ser decomposta. O que é decomposição? Já trabalhamos decomposição. Você dividir aquele número em parcelinhas que, quando somadas, elas recaem no anterior. Então, se eu decompor 8/3, eu vou escrever assim: 6/3, uma fração aparente. É importante entender isso. Precisamos, na decomposição, ter uma fração aparente, somada com uma fração própria. Gente, se eu somar 6/3 mais 2/3, eu vou encontrar 8/3. Então, eu estou dizendo que a fração 8/3 pode ser representada por uma soma de uma fração aparente com uma fração própria. Então, gente, se eu pegar essa fração aparente, dividir o numerador pelo denominador, justamente por isso que ela é chamada de aparente, 6 dividido por 3 dá 2 inteiros. Pegar a fração própria, que é o complemento da fração aparente, e aí eu fico com 2 inteiros e 2/3 do mesmo inteiro. O que é que eu estou dizendo? Que no problema das abacaxis, sobraram 2 abacaxis sem ser retirada nenhuma das partes, mais 2/3 da terceira abacaxi que foi retirada uma. Ou seja, 2 abacaxi inteiras, mais 2 pedaços da terceira abacaxi. Vamos ver um outro exemplo. 16/5 é uma fração imprópria. Numerador maior que denominador e não são múltiplos entre si. Quero escrever em forma de fração mista. Eu vou decompor 16/5. Na decomposição, primeiro passo, escrever uma fração aparente, aquela em que você divide o numerador pelo denominador e o resultado é um número natural. Então, 15/5 é uma fração aparente, somado com 1/5, que é uma fração própria. Quando eu divido 15 por 5, eu encontro 3 inteiros, e aí o complemento, que é a fração própria,
é a parte fracionária. Então eu tenho 3 inteiros e 1/5. É uma fração mista, representa a fração imprópria 16/5. Portanto, gente, nós vimos aqui como transformar uma fração imprópria em uma fração mista. Mas há vários critérios, nós vamos abordar na próxima aula, como transformar de mista para imprópria e usando um outro critério. Então, para finalizar nossa aula, quero deixar aqui para todos os colegas de profissão, de missão, professores, em alusão ao seu dia, uma mensagem do filósofo e professor Paulo Freire, onde ele diz: a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer. Há sempre o que ensinar e há sempre o que aprender. Então, mais uma vez, um forte abraço a todos os colegas professores e a você, aluno, que sonha também ser professor. Que Deus nos abençoe, um forte abraço e até o próximo encontro.